Reflexão do dia, 2 Coríntios 1. Nesta segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele começa com algumas declarações preciosas que tornam já esse primeiro capítulo muito rico de mensagens. Queria destacar apenas alguns versículos que falam sobre consolação. Vejam que declaração extraordinária do apóstolo Paulo nesse início da segunda carta aos crentes de Corinto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Paulo aqui faz algumas declarações interessantes no conjunto deste parágrafo. Começa por propor uma atitude de adoração a Deus e explica a razão dessa adoração. Deus é o Pai das misericórdias. Como é bom lembrar que Deus é a fonte permanente de misericórdia em seu agir para conosco. Como é bom saber que ao se aproximar de nós, Deus o faz misericordiosamente, até porque Ele precisa considerar nossas falhas, nossas limitações e nossos pecados que nos afastam dele, mas por suas misericórdias nós não somos consumidos. Esse Pai das misericórdias é também o Deus de toda a consolação. Mais uma vez, um agir que parte de quem Ele é e não do que nós merecemos. Esse Deus de toda a nossa consolação merece nossa adoração e o nosso louvor. Então, ele passa para uma postura de gratidão, ao lembrar que esse Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Paulo em nenhum momento fecha os olhos ao fato de que a tribulação é uma realidade. Em sua própria experiência de vida, o sofrimento o acompanha ao longo de todo o seu ministério, até o final dele, sabemos disso. Os relatos, sejam aqueles apresentados por Lucas no livro de Atos, sejam as próprias referências feitas por Paulo em suas epístolas, mostram que sua vida é marcada, sim, por muito sofrimento e tribulação, mas ele diz que em toda a tribulação Deus agiu de forma consoladora. Mas então ele avança para uma outra lição interessante. É a mensagem de que a consolação com que somos consolados pode ser instrumento para consolar outros. E é esta a proposta, é esta a ideia. Até porque quando nós buscamos consolar alguém, tendo passado por situação semelhante, tendo passado por sofrimento no qual precisamos ser consolados, nós nos identificamos com aquele que sofre e ele se identifica conosco. Torna-se mais eficaz a nossa mensagem porque alcança o coração com mais facilidade. Esta identificação faz com que não apenas o poder do agir de Deus, mas também o peso de nossa experiência se unam para alcançar aquele que precisa de consolo. Descobrimos então que em Deus nós temos alguém que sempre será fonte de misericórdia e consolo. Em Deus nós temos alguém que certamente suprirá nossa necessidade de conforto nos momentos mais difíceis. Afinal de contas, o salmista já havia declarado que Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Mas é maravilhoso perceber que esse Deus que age assim para conosco nos proporciona o privilégio de ser instrumentos de consolação, de ser canais de consolação. Somos alvo da misericórdia do Senhor, somos por Ele consolados, somos por Ele feitos consoladores. Amém.